Então, como eu falei nos vídeos anteriores, eu tenho um livro que eu anoto tudo que eu leio. Só que os vídeos anteriores não foram suficientes para mostrar tudo que eu li. Então, assim, sem enrolação, eu vou mostrar para vocês o que eu li também, mas que eu não mostrei naqueles vídeos, ou estava lendo, terminei de ler, ou reli. Só que não estão aqui no meu livro. Por que que eu não coloquei no meu livro de leituras? Né? Que aqui eu anoto finanças, vida financeira, aconselhamentos da vida financeira, leituras, dicas de estudo, anoto tudo nesse bendito caderninho aqui, que eu tenho, que ele é amarelo, tá? E eu acho que eu já mostrei em algum vídeo que eu tenho alguns cadernos, tá? Mas eu acho que eu vou deixar para outro vídeo aí para mostrar para vocês como é que eu organizo essas minhas planilhas aí, que tem vários aí de estudo, né, para os vestibulares, de leituras obrigatórias, de leituras por prazer, que eu tenho também, separo tudo, de conteúdos que eu preciso estudar também, da pós também que eu faço. Então são várias coisas. Aí eu tenho que tentar usar o meu tempo de uma forma mais inteligente possível para dar tudo no tempo necessário. No tempo que eu tenho disponível, sabe? Ou seja, nas minhas folgas, nos finais de semana, ou em férias, ou em feriados. Então, já começando assim, alguns livros eu nem coloquei aqui porque foram releituras, aí eu não coloquei aqui, tá? Mas aí já falando das releituras que eu fiz. Bom, foi o Pequeno Príncipe. Eu tenho esse livro aqui, eu já tinha há muito tempo aqui. Foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu comecei a organizar minha estante. Mas eu não li esse livro aqui. Eu apenas reli algumas coisas, como vocês podem ver, tem algumas coisas marcadas. O que eu li foi esse livro aqui. Esse aqui eu li completo, a segunda leitura. Ele é outra versão, outra edição da editora Atma, que está nas escolas públicas estaduais. Então, se você é aluno de alguma escola estadual e tiver curiosidade de ler O Pequeno Príncipe, é um dos livros assim preferidos de muita gente. Tem gente que tem até tatuagem no corpo de frases, tatuagem do Pequeno Príncipe, de algumas partes do livro aí que são muito interessantes. Então, é um livro muito famoso. O autor também tem uma história incrível. Essa imagem aqui, tem gente que tem tatuagem dessa imagem. Então é muito interessante. Tem gente que tem tatuagem dessa, tem gente que tem do Pequeno Príncipe. Então é o livro assim de muita, é o livro preferido de muita gente. Então essa foi uma das releituras. Outra releitura que eu fiz foi de Alice no País das Maravilhas. Alice, eu tenho aqui a edição que tem dois, né, a Aventuras de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, que Alice se encontrou por lá. Por isso que tem até no cinema os dois filmes. Então, eu reli algumas coisas aqui, mas o livro que eu li mesmo foi o da editora Atma também, que tem na escola, que eu tive que ler com os meus alunos, inclusive, ó, está marcado, tá? E esse livro aqui, nossa, foi algo muito interessante reler de novo. Aliás, ficou até redundante, né? Reler, porque, assim, é uma história que ela é toda alegórica. É nonsense, nonsense, aliás. Então, ele trabalha aqui com elementos de lógica. Ele era um cara que ele era versado em matemática, ele era matemático. Então, nossa, tem muitas coisas interessantes nesse livro. E assim, eu tenho certeza que próxima vez que eu ler esse livro, ele vai causar outras coisas. Eu vou aprender novas coisas com ele, com certeza. Então, assim, é um livro que tem na biblioteca. Se você for adolescente aí de alguma escola pública daqui do Amazonas, com certeza tem na sua biblioteca. Então, assim, é um livro muito interessante você ler e formar aí a sua vida de leitor e de leitora. Então, aqui é uma edição, essa daqui é a edição da Zahar, capa dura,
amo livro de capa dura, assim como o do Mágico de Oz também, que eu tenho capa dura. E eu li o Mágico de Oz pela primeira vez nessa versão aqui. Olha só, tá até marcado aqui. Tem até uma marcação aqui que era uma dedicatória de Feliz Natal. Essa daqui tem o filme de Galas, que eu sou muito suspeita de falar, que eu já falei aqui no canal várias vezes, eu acho, de 1939. Então é um dos meus filmes preferidos, junto com A Bela e a Fera, sabia? É um dos meus clássicos preferidos. E, assim, sou muito suspeita de falar. E é outro livro muito bom, assim, para você que tá iniciando sua vida aí no mundo da leitura. Bom, mas o que eu li mesmo com os meus alunos foi essa versão aqui, que é uma versão bem grandinha até, olha só. Tem várias marcações, é uma versão bem grandinha, que inclusive tem quase 200 páginas. E esse livro aqui, o curioso dele, é que ele não tem só um livro. Ele não é como O Pequeno Príncipe, por exemplo, que tem só um livro e acabou-se. É uma história que ela se esgota. Alice tem 2. Esse aqui, você sabia que tem 14 livros que foram lançados pelo autor L. Frank Baum nos Estados Unidos e que virou assim, eram várias novelas seguidas, na verdade. Então, assim, o pessoal amava demais essa história na época, fez muito sucesso, muito sucesso. Tanto é que tem uma sequência de filmes aí, de filmes não, de um filme que eu conheço, de alguma sequência dos livros. Assim, seria uma sequência, aliás. Então, deu um problema aqui na câmera, mas agora voltou. Então, o que eu estava falando? Falei dos livros, dos primeiros 3 foram releituras, tá. E aí eu sou aquela pessoa que eu leio simplesmente para aprender alguma coisa, por prazer, para dependendo da situação do que aconteceu na minha vida, eu busco conselhos através dos livros, também leio a Bíblia, tá? Na verdade, o que eu faço mais hoje em dia é ouvir reflexões da Bíblia, ou uma mensagem, ou a Bíblia áudio. Eu gosto de ver as histórias e uma explicação da história, uma mensagem diária, eu gosto de ver muito isso. Eu assisto muito, assim, por exemplo, o Thiago Brunet, por exemplo, um dos que eu gosto, o Diego Menio também é um dos que eu mais gosto. E aí, mudando de assunto um pouco sobre relacionamentos, eu li esse ano esse livro, olha só, falta um pouquinho para terminar, do Robert Greene, editora Ruco, A Arte da Sedução. Muito interessante, demais assim esse livro. É aquele mesmo autor das 48 Leis do Poder. Só que você tem que saber usar esse livro aqui também, tá? Porque não é assim, não dá pra usar assim tudo que tá escrito aí. E tem umas coisas aí que não concordo, mas ok. Agora, um que eu concordo bastante, que eu acho assim que agregou muito assim conhecimento para mim, foi esse aqui, Criando União, o significado espiritual dos relacionamentos. Bom, da Eva Pierracos, que aqui tem várias palestras da autora. E aí é muito interessante esse livro, que ela vai tecendo vários comentários de como acontece problemas nos relacionamentos e de como resolver e quais as origens desses problemas, enfim, como dialogar, o que fazer se você estiver diante de tal situação. Então é muito legal, é muito interessante. Eu sei que ela tem outros livros, tá? Mas agora também tem outra autora aí que é psicoterapeuta também, que eu quero ler o livro dela também. E eu vou falar outro dia sobre esse livro aqui, tá? Porque eu não tenho ele. Eu tô, na verdade, pegando um estudo sobre ele no YouTube. Comecei. E eu vou tentar terminar, tanto assim, para aprender mais sobre isso, né? Que a vida ela é muito complexa. Então,
Eu gosto de saber um pouquinho sobre tudo. E daí, como eu falei, livros de cabeceira de cama, reflexões, por exemplo, Meditações do Marco Aurélio, é aquele livro que você vai ler para refletir e aprender alguma coisa, sabe Provérbios de Salomão da Bíblia? Ele tem esse mesmo formato, sabe, de trazer ali conselhos para você. Então é muito legal esse livro. E é um cara assim que era um guerreiro, era um imperador de Roma. Tem toda essa mística aí a história dele. E ele era um estoico, tá? Ele é um dos caras assim que faz parte do estoicismo, que foi ali uma corrente filosófica que surgiu na Grécia, é muito antiga, e tem Zenão, tem Cícero, tem, que mais? Sêneca, que é um dos que eu queria muito o livro, assim, que eu de vez em quando escuto algum áudio, alguma coisa sobre a história dele, ou sobre o que ele escreveu, tá? A tranquilidade da alma, como controlar a ira, alguma coisa assim. Tem vários livros dele, assim, muito interessantes, que vocês podem buscar aí na internet. Ok, eu amo filosofia, né? Não preciso falar mais nada. Eu faria um mestrado em filosofia também, se de repente eu posso fazer, quem sabe. E aqui, Elvis, eu estive aí compartilhando na internet o livro dele, assim como o da Britney, que também não tá aqui. Como vocês podem ver, né? Eu leio várias coisas ao mesmo tempo. Tem um livro aqui pra ler o ano todinho e nem terminar ainda. Por isso que eu, assim, não comprei tantos livros nos últimos meses ou no último ano, praticamente. Porque o que eu tenho aqui já dá pra ler bastante e ainda nem dá tempo de ler todos. E aí eu li uma boa parte aí da história, porque de vez em quando surge algum vídeo, alguma coisa interessante sobre a história dele, eu marco, porque como tem aquelas páginas amarelas, assim, é bem interessante também marcar, e é muita coisa aqui que tem muito detalhe sobre a vida dele. Esse livro ele é rico em detalhes. Eu queria muito o livro filha dele, da filha dele não, é da filha dele, não, é da neta dele, que é a atriz, que é a filha da filha dele, que é a neta dele, no caso, que é a atriz. Queria muito que ela escreveu sobre o Elvis, a relação dela com a mãe dela. Eu queria muito esse livro. Bom, queria também um da Mary Monroe, também, que é uma das artistas assim, que eu mais admiro de todos os tempos também. Bom, outros que eu li, As Virgens Suicida, comecei a ler, li uma parte ao longo do ano, de vez em quando eu pegava ali e lia uma parte. Tá, eu tô quase na metade, né? Mas eu não terminei. É uma história muito tocante, muito sensível, muito triste. Então, assim, eu não consegui ler ele de uma vez por todas, porque é uma história triste, assim. É uma história muito bem escrita, mas é pesado, assim. O que fala aqui, o que tá escrito aqui, fala sobre um tema polêmico, né? Suicídio na adolescência. Então é bem sensível. Mas assim, ó, tem vários comentários muito bons ali. Ardente, inesquecível, deixa uma impressão profunda e indelével. É o filme dela, da Sophie. Cara, fugiu da memória agora o nome Sofia Coppola, que é filha do Francis Ford Coppola, que é outro diretor de cinema muito famoso, inclusive, que é o do Poderoso Chefão, ali do Apocalipse Sinal. E esse cara, essa moça, ela é uma excelente diretora de cinema. Ela mostra um lado muito sensível, um lado feminino sobre as histórias. Ela tem o filme da Maria Antonieta também, que é muito legal. E aí ela tem esse filme As Virgens Suicida, que é muito sensível e trata disso, desse tema tão polêmico, assim, e é um livro muito interessante, tá, gente? Mas eu não terminei ainda de ler, mas eu ainda vou falar mais sobre ele outra vez com vocês. Eu tentei, né, começar a ler, eu já li uma primeira parte, mas eu não terminei.
Assim, mas eu queria muito, muito, muito ter um tempo pra ler esse livro e ler ele assim direto, sabe? Eu não queria parar. Não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar a mesma sensação que o da Virgens Suicidas, já que é um tema polêmico também, que vai falar sobre a questão da pedofilia, né? Tem um tema todo polêmico aqui, né? Essa capa eu acho ela muito bonita, acho muito bonita. É do Vladimir Nabokov, Lolita. E assim, tem um filme que é polêmico aí dos anos 90. Achei um pouco pesado, tá? Não recomendo, se você for menor de 18 anos, não assista ainda. Espere você terá seus 18 anos para você assistir. A única história de amor convivente do nosso século. Vanity Fair. Bom, não vou falar mais sobre, tá? Porque não vou fazer propaganda tanto. Mas, assim, é uma escrita impecável. É uma escrita muito invejável, realmente. Então, aí, como eu não quis começar logo nesse, na verdade, eu comecei lendo esse aqui, ó. A Ada ou Ardor. O nome da minha sobrinha, por sinal. E aí, aqui tá tocando em outro tema, mas um tema mais polêmico ainda. Mais polêmico ainda do que aquele ali, eu acho. Que ele vai falar sobre a questão do incesto. Se eu não me engano, é um irmão que se apaixona pela irmã, mas ele não sabe que eles eram irmãos, até que ele descobre, algo assim. E, assim, é muito bem escrito também. Alguns falam que é um dos livros mais difíceis também de ler, de compreender, tá bom? E, assim, eu não sei se é mais difícil do que o Ulisses, né? Eu nunca li o Ulisses, que é o livro favorito da Mary Moore, que é um dos que eu gostaria de ler esse ano. Não sei se dará tempo, né? E como vocês podem ver ali em cima, daqui dessa prateleira, é o Moby Dick. Moby Dick, que eu comecei a ler o primeiro capítulo, não terminei também, pra você ver como que eu sou. E aí, eu comecei a ler esse bendito livro também, muito bom também, assim, nossa, a diagramação dele é perfeita, a ilustração é um livro bem grandão, mas às vezes eu fico um pouco, eu acho meio complicado, assim, livro grandão. Olha só como esse é grandão. Às vezes eu acho um pouco complicado, porque quando ele é assim, capa fina, beleza, dá pra você levar pra qualquer canto, abrir, ler. Pra qualquer canto não, né? Porque tem lugares que não dá pra levar um livro desse tamanho aqui. E é até pesado. Por exemplo, eu prefiro levar um livro mais fininho. Se eu estiver na fila do banco, por exemplo. Como que você consegue ler tanto, assim? Porque quando eu tô em qualquer fila, eu tô lendo. Então, isso é uma das coisas que eu faço muito. Ou, sei lá, quando eu tô triste, eu tô lendo. Quando eu não tô com vontade de estudar, mas eu tô muito desconcentrada, tô com. Enfim, tô sem sono, leio de madrugada. É uma das coisas também que eu faço. E por aí vai, tô com insônia, aproveito, vou ler alguma coisa, porque aí vai dando sono e aí eu durmo. Enfim. Então, assim, quando o livro é capa fina, ainda dá pra você levar pra algum lugar. Mas quando é aquele capa grossa e grosso assim, realmente não dá. Mas, gente, ó, o que mais me encantou nesse livro aqui, que é uma das capas mais lindas que eu tenho, é essa capa, gente. Realmente é caprichada essa capa aqui. Sem palavras pra essa capa aqui. Pra mim é uma das mais lindas que tem. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Outra hora eu falo mais aí pra vocês sobre outros temas também aí polêmicos que estão rolando no mundo da educação. Eu não posso abrir tantos temas. Mas enfim, eu acho que cada pessoa tem uma missão no mundo. Talvez essa seja a minha missão no mundo. Formar leitores. Ou abrir a mente das pessoas para que elas possam querer saber mais. E não se conformar com um pouquinho que elas já sabem. Mas que elas possam querer sempre, sempre, sempre aprender mais. E que aprendendo mais, elas vão ter um conhecimento de mundo maior, mais amplo. E que essa vida não vai ser simplesmente uma vida vazia, sabe? Vai ser uma vida com sentido. Então é isso. Tchau, pessoal. Até a próxima.